boa noite a todos. Iniciamos as quartas-feiras no CRP de 2012 com o tema coletividade, práticas e ações coletivas. E para este mês a gente agradece especialmente a Secretaria de Governo Municipal, que nos apoiou e auxiliou na organização no sentido de definir com a gente os subtemas do mês. E para o dia de hoje, dia 7 de março, nós vamos falar sobre planejamento urbano para uma cidade para todos. E a nossa convidada, indicada pela Prefeitura, é a Tereza Castro, que é bacharel em Comunicação Social, jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Filosofia Contemporânea pela PUC do Paraná e Universidade de Madrid. Ela tem mestrado em Planejamento e Gestão Pública, especialização em meio ambiente e também gestão pública. Foi secretário executivo do Ministério do Turismo em 2000, governo FHC. Hoje é coordenadora do setor de monitoração do Plano Diretor de Curitiba, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, portanto jornalista também na Prefeitura Municipal de Curitiba. E também foi secretária de governo da Prefeitura Municipal de Curitiba de 93 a 96. Então hoje ela vem contribuir com a gente aqui para falar então, do planejamento da cidade. E aí todos que quiserem participar com perguntas, mandando algumas sugestões, opiniões, podem mandar para eventos@crppbr.org.br. Se preferirem ligar para a gente, podem ligar para o 41 30 13 5766. Qualquer outra informação, vocês podem acessar o site e obter dados, tanto de telefone ou contato, caso esqueçam os números indicados até o momento. Então, passo a palavra para a Tereza Castro, que vai fazer a palestra e após a gente abre para questões presenciais ou online. Obrigada. Boa noite a todos. A intenção é fazer um pouquinho, iniciar um pouquinho com a história do planejamento da cidade de Curitiba, porque acho que é importante contar que, ao contrário das outras cidades brasileiras, Curitiba tem uma história de planejamento, uma história que faz daqui a 3 anos, 50 anos. O IPUC é a instituição mais antiga de planejamento do país, uma das mais antigas do mundo, e a gente tem muito orgulho disso na cidade de Curitiba. Só para a gente lembrar e localizar um pouquinho Curitiba, Curitiba tem 75 bairros, uma população em 2010, pelo censo de 2010, de 1.750.000 habitantes. Ocupa uma área de 434 km², é uma cidade bem pequena em termos de área, é uma cidade que tem 22 quilômetros de norte a sul e pouco mais de 12 quilômetros de leste a oeste, é uma cidade bem pequenininha, bastante compacta, e é a principal cidade de uma região metropolitana, que hoje é composta de 29 municípios. Finalmente, estamos de São Paulo a Santa Catarina, agora literalmente. E temos hoje uma população de 3,2 milhões de habitantes e ocupamos uma área de 16 mil km². A região metropolitana, com certeza, é muito, muito grande. Essa região metropolitana tem uma área que a gente considera o núcleo urbano central, que é composta por esses municípios que, na verdade, fazem divisa com o município de Curitiba e que são bastante afetados, bastante influenciados pela cidade de Curitiba, principalmente pela própria expansão da cidade de Curitiba. Isso aqui mostra um pouco assim como a cidade cresceu e a região metropolitana. A gente pode ver lá em 1955, a cidade tinha, na verdade, basicamente a área central ocupada e alguns pequenos pontos na região metropolitana que
eram pequenos pontos bastante distantes, vamos dizer, do núcleo central. Em 65, essa expansão começa a sair um pouco, vamos dizer assim, do que a gente chama da administração da matriz dessa região central. Em 1975, já por conta dessa migração campo-cidade que aconteceu no Brasil inteiro, há uma expansão bastante grande, e especialmente com a ocupação ali de Pinhais, e caminhando também para São José dos Pinhais e Araucária. Em 1985, há uma conurbação bastante grande com Colombo. Pinhais já está totalmente tomado, Araucária cresce bastante. Em 2006, é uma cidade praticamente única, o que a gente chama esse núcleo urbano central, e uma previsão aí para 2014 que a gente continue esse crescimento, principalmente para o sul da cidade, que essa é a tendência que vem acontecendo nos últimos anos. Também para a gente poder ter uma ideia de como essa cidade se expandiu, e aí começar a entrar um pouquinho no tema que foi proposto pelo Conselho, eu gostaria... Tá bom. Não, tudo bem. Esse aqui tem onde anotar? Tem. Esse? Tá. Ok. Eu acabei colocando algumas datas marcantes do planejamento de Curitiba, começando lá em 43, e já vou explicar um pouquinho por que 43. Tem 3 grandes datas marcantes aí do planejamento da cidade. Curitiba, também ao contrário de outras cidades brasileiras, ela tem um conceito de planejamento. Em 1943, a gente teve o Plano Agache. É um plano que durou muito pouco, mas deixou deixou alguns pontos marcantes na cidade que permitiram que em 1966 o nosso plano, que está em vigor até hoje, fosse possível de ser implementado com alguma facilidade. Em 1943 a cidade tinha 150 mil habitantes, em 1966, quando o nosso plano, que até hoje vigora, tinha 500 mil habitantes, e em 2004 nós tivemos um novo plano, que na verdade nada mais foi do que a atualização dele e a adequação dele ao Estatuto da Cidade, e são esses 3 momentos, vamos dizer, que a gente teve de datas marcantes. Curitiba, em 1950, era assim. Curitiba, em 1970, não era muito mais do que isso. E nós temos uma Curitiba de 2012, que é uma cidade, uma mega cidade, uma cidade grande. O que é esse Plano Agache? O Plano Agache, quando foi feito, ele ocupava dentro da cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba é tudo isso daqui, né? Essa é a área da cidade de Curitiba. Isso aqui era ocupado quando foi feito o Plano Agache. O Plano Agache pensou a cidade seria ocupada até essa área marcada em vermelho, que era uma das avenidas propostas. Ele era conhecido também como o plano das avenidas, na verdade. O que ele fez? Ele propôs, por exemplo, chamando de radial, a Marechal Floriano, a radial 7 de setembro, a radial... praticamente todas essas que acabaram sendo as nossas estruturais, que hoje são... por onde passa o nosso sistema de transporte. Também criou setores especiais, como é, por exemplo, o centro cívico, como é o setor militar do Bacaxeri, como é o setor de esportes ali onde tem o nosso ginásio de esportes. E a nossa outra data importante é 65, quando foi criado o IPUC. Por que ele é importante? Porque pela primeira vez no Brasil se teve uma instituição que tinha como objetivo acompanhar a evolução do plano. O plano deixou de ser um papel
para se tornar uma entidade praticamente, se poderia dizer assim, uma entidade viva que seria modificado toda vez que fosse necessário. Por isso que a gente monitora o que acontece na cidade permanentemente. A cidade cresce para algum lugar, a gente acompanha isso e vai modificando o que a gente vai fazer, os projetos, as ações, os programas que vão ser implementados, à medida em que a própria cidade vai crescendo e se modificando. Esse plano diretor de 66 trouxe, vamos dizer, uma grande novidade. Foi pela primeira vez, não é uma novidade, vamos dizer, brasileira, essa ideia de fazer um plano linear, de crescimento linear, através de eixos. Era uma discussão francesa, mas pela primeira vez ele é implantado num tamanho que foi implantado em Curitiba ao longo de 22 quilômetros, que é o eixo norte-sul. E a grande revolução foi fazer essa implantação utilizando como instrumentos para isso o uso do solo, o sistema viário e o transporte público. O que a gente quer dizer com isso? O sistema viário foi todo hierarquizado. Se a gente olhar o sistema viário, ele define como vai funcionar o uso do solo. Hoje a gente vai poder adensar a cidade e também por onde vai passar o transporte coletivo. Tudo está amarradinho, tudo vai acontecer do mesmo jeito. Isso não aconteceu em nenhuma outra cidade do Brasil e praticamente em nenhuma cidade do mundo. Se a gente olhar, em 1970, isso aqui é o eixo norte, aquele que vai lá do Cabral. Se a gente olhar, essas vias paralelas que hoje a gente anda, as rápidas que a gente chama, não existiam aqui. Elas são todas interrompidas, foram construídas a partir de 1970 para formar o nosso sistema trinário, que também é uma invenção curitibana. Quando não se falava em atenção ao pedestre, atenção ao homem, nós estávamos aqui totalmente voltados ao automóvel, estavam se implantando fábricas de automóveis no Brasil, substituindo importação, a gente estava fechando a principal rua da cidade, a Rua 15, fechando para o automóvel e dedicando ela ao pedestre. Foi a primeira rua totalmente fechada ao pedestre, o primeiro calçadão do país, inaugurado em 1972. Nessas mesmas vias, em 1975, foi feito a primeira parte da nossa rede integrada de transportes, onde a gente tinha uma área especialmente dedicada ao transporte coletivo. Também era uma inovação no país todo, você ter sobre pneus uma área dedicada ao transporte. E o uso do solo, se a gente lembrar como é que era o sistema viário, tem exatamente o mesmo desenho que tinha o sistema viário. E em Curitiba a gente tem isso. No centro você pode fazer prédios, por quê? Porque o sistema de transporte está aí perto, depois ela vai reduzindo em termos de adensamento, você pode fazer prédios menores, até você chegar às R1, onde você tem lugar para as casas unifamiliares, casas de família. Esse é o nosso sistema trinário, só para lembrar como ele é. 2004, a revisão do plano diretor manteve esses conceitos todos de 66, consolidou essas políticas urbanas e enfatizou a metropolização. O que isso significa? Significa que a gente tinha que começar a usar, pensar Curitiba, e na verdade já se vinha fazendo isso, mas foi uma consolidação desse pensamento, que nós tínhamos que pensar a cidade de Curitiba, que está nesse centro, nesse coração, com o que estava acontecendo no restante da região metropolitana. Por quê? Curitiba não tem água para abastecimento. Isso é um problema sério. Curitiba precisa de água, tem uma população grande, e nós temos que buscar água da região metropolitana. A nossa água, nós dependemos da região metropolitana, no mínimo para a água.
Aonde está a nossa água? Nossa água está em Traquara, né? Nossa água está aí, a partir daqui, há bastante, vamos dizer assim, nós temos que percorrer muitos quilômetros para cá para conseguir água, e isso significa encarecer esse serviço. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos que ter uma ocupação muito restringida nessa região. Nós temos que ter um grande controle aqui, porque a gente tem o karst. Se você tirar água dessa região, ou tiver uma grande ocupação nessa região, a gente vai ter problemas, inclusive de afundamento, a gente tem problemas geológicos grandes, e a gente vai ter que ter, com o crescimento da região, uma ocupação em direção ao sul dessa região. Isso é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto com o Estado, tem que ser feito em conjunto com a Comec, e é um trabalho que nós técnicos temos desenvolvido em conjunto cada vez mais. O Plano Diretor 2004 também nos deu como tarefa, deu ao IPUC principalmente, o desenvolvimento de planos setoriais. Foram 6. O de mobilidade e transporte, de segurança pública, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, controle ambiental, habitação e habitação de interesse social e desenvolvimento econômico. Esses planos foram desenvolvidos com a comunidade, levaram praticamente 2 anos para serem feitos, foram trabalhados com audiências públicas, com apoio, com sugestões via internet. Eles tiveram quase 2 anos no site do IPUC para receber sugestões e, por fim, foram aprovados pela Câmara Municipal e estão sendo implementados assim, paulatinamente. Também o plano diretor de 2004 exigiu a criação do Conselho da Cidade, o Consitiva, que funciona desde 2004, é um órgão colegiado de política urbana, que tem como objetivo acompanhar as diretrizes do desenvolvimento urbano. Ele também se reúne no IPUC a cada 2 meses, regularmente, ou quando é convocado extraordinariamente, e tem participado ativamente de todas as decisões que são tomadas sobre o planejamento da cidade. Isso é uma reunião no IPUC, no nosso auditório. E em 2009, também levou 2 anos para ser concluído, foram feitos planos regionais. Cada um regional da cidade, que são 9, onde estão as ruas da cidadania, foram desenvolvidos planos especiais para cada uma dessas áreas. Isso também teve participação popular, as pessoas foram ouvidas, se trabalhou muito com as comunidades, para que sugerissem, para que trabalhassem e dissessem o que gostariam de que as suas regiões fossem daqui a 10 anos. Esse trabalho também está disponível no site do IPUC até hoje, e a gente está implementando cada uma dessas ideias aos poucos. O que a gente tem em Curitiba? Eu costumo dizer que Curitiba fez 4 revoluções: uma física, uma econômica, uma social e uma ambiental. Na física, o que ela fez? Uma revolução no uso do solo. Hoje a gente tem, com os dados de 2010, nós temos hoje 251 mil pessoas morando nesses setores estruturais R4, que são os de grande adensamento, nos nossos eixos estruturais. Nós temos 730 mil pessoas morando nessa área amarela, que são as R2 e R3, de média densidade, onde a gente tem predinho, que não é tão alto. E a gente tem 275 mil pessoas morando em CIs, que são CIs, são aqueles setores habitacionais de interesse social, especialmente as áreas destinadas à habitação da Coab, especialmente as da Coab ou dos seus parceiros. Se a gente olhar a área destinada ao setor estrutural e as R4, 3 mil hectares, ele é basicamente a mesma coisa, que é dedicada e destinada
as áreas de interesse social em termos de tamanho. E a gente tem basicamente quase o mesmo número de pessoas nas duas áreas. Isso é um dado interessante. Até onde eu consegui pesquisar, isso não foi feito porque alguém decidiu fazer, mas acabou que o resultado foi esse. É um dado interessante. E esse é o nosso, vamos dizer, o nosso desenho, é um desenho típico de Curitiba, né, que são as estruturais adensadas, eixo sul, eixo oeste, eixo norte, estão todos assim. As vias hierarquizadas, né, nós temos uma via coletora, como essa, onde é permitido comércio, e uma via estrutural, que tem um desenho completamente diferente. A gente que mora em Curitiba está acostumado a ver isso. A gente tem 4.600 quilômetros de via, não é pouca coisa. 10% disso não tem pavimentação ainda, mas são ruas novas e, à medida que elas vão sendo abertas, elas acabam sendo pavimentadas, ou com antipó, ou com algum tipo de pavimento. 10% é pouco, é pouca coisa. E a gente tem 120 quilômetros de ciclovia. Isso é um mapinha do que a gente tem de ciclovias. E o nosso plano cicloviário, que está sendo implementado aos poucos, a previsão é que a gente chegue a 300 quilômetros de ciclovias aí nos próximos 3 ou 4 anos. A nossa rede de transportes. A nossa rede de transportes na minha avaliação, uma das coisas mais importantes que a cidade tem hoje, por várias razões, que vamos tentar mostrar um pouquinho. Em 75 a gente tinha aquele primeiro eixo ali, amarelinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Em 80, ela já era aquele laranja. Em 90, já era esse laranja um pouquinho mais escuro. Em 2000, a nossa rede já estava toda na região metropolitana, e em 2010 nós realmente atingimos a região metropolitana inteira. Esse sistema, vale a pena a gente lembrar, ele tem uma tarifa única, o que faz dele um dos sistemas mais diferenciados. A gente dificilmente consegue fazer comparativos com outros lugares, de qualquer lugar do planeta, porque não tem uma única tarifa. A ideia sempre foi de que os percursos mais curtos pagassem e suportassem os percursos mais longos, porque a ideia sempre é que as pessoas mais ricas acabam morando mais próximas ao centro, no nosso modelo de cidades, das cidades brasileiras. E a partir ali de 96, a gente começou a ter as primeiras integrações também metropolitanas. Hoje a gente tem 90% da nossa frota adequada ao deficiente. A gente tem hoje uma média anual, uma média diária de 2.200.000 passageiros. 2.000 ônibus. E a gente faz 152 milhões de quilômetros por ano. Isso é um pouquinho mais que a distância da Terra ao Sol, todo ano. É um dado engraçadinho, mas é uma distância considerável. Isso também é uma coisa interessante. Um ônibus biarticulado, na sua capacidade máxima de lotação, carrega 230 pessoas. Ocupa 25 metros. Isso significam 5 carros, um atrás do outro, que ocupam uma pista de rolamento, 25 metros, e carregam, se tiver 5 pessoas dentro, 25 pessoas. Não é? Hoje, Curitiba tem 1,46 pessoas por automóvel. Se a gente contar só quem dirige, entre 18 e 70 anos, tem um automóvel por eleitor. Né? Normalmente, depois de 70, a gente começa a parar de dirigir, e antes dos 18, além por aí. Então, vamos dizer que se a gente tiver um automóvel nessa faixa de idade, nós temos um para cada pessoa de Curitiba com idade de dirigir.
Então, o que faz essa cidade não parar completamente? 46% dos deslocamentos são feitos em ônibus. Mesmo as pessoas tendo automóvel, as pessoas se deslocam em ônibus. Deixam o carro em casa. Se não deixassem, nós chegamos a fazer uma brincadeirinha disso no e-book, e a gente pôs todos os carros, utilizando todas as vias de rolamento que a cidade tem, nós ocuparíamos 70% das vias da cidade. Ou seja, se todas as pessoas saíssem na rua, nós não nos mexeríamos. Parávamos completamente a cidade. E isso é o que acontece se a gente for carregar o mesmo número de pessoas em automóvel lotado, não é o que a gente vê de automóvel em Curitiba, que é uma pessoa por automóvel. Nós ocuparíamos 11 pistas de 25 metros para carregar as mesmas 230 pessoas que o meu articulado carrega. Então, isso também tem um pouco de consciência geral, né, das pessoas. Isso daqui é para mostrar um pouquinho essa nova ideia que foi feita, que está no Marechal e está na linha verde, que com o desalinhamento das estações, a gente está conseguindo fazer ultrapassagem e está conseguindo pôr o ligeirão, que está todo andando com biocombustível, que é 100% ecológico. No desenvolvimento econômico, vou pressar um pouquinho para não tomar tanto tempo, mas a CIT, em 75, criou 150 mil empregos diretos. Desde 75, nunca aceitou uma fábrica que fosse poluidora, desde 1975, quando eles falavam sobre esse assunto. O nosso PIB, na última década, triplicou. O PIB per capita passou de 9 mil para 24 mil, é um crescimento considerável. O orçamento de Curitiba é 5,1 bilhões para 2012, também é um orçamento bastante grande. Isso é um pouquinho o desenho de como a nossa indústria está. A indústria, só para vocês entenderem, a indústria é classificada para a gente, assim, como nessa área de economia, uma panificadora é uma indústria de pães. Só para entender que não é indústria grande, uma indústria de panificação é uma indústria também, por isso que tem essa distribuição tão grande. Mas a cidade é uma cidade de comércio e de serviço. 65 mil empresas e 50 mil empresas de comércio e serviços. Na década de 80 e 90, se trabalhou muito com a descentralização e com a tentativa aí, resolução mesmo, que acabou acontecendo, de levar os serviços da prefeitura mais perto das pessoas, e foram criadas as administrações regionais, as ruas de cidadania, que estão em todas as 9 administrações. Isso é só um exemplo da Boa Vista, do Boqueirão, que foi a primeira rua da cidadania a ser implantada, a do Bairro Novo, e todas as outras são assim. Isso daqui é um pouquinho, só para mostrar essa densidade demográfica, é só para mostrar um pouquinho, que eu vou mostrar um pouquinho dos equipamentos que a cidade tem na área social. A parte mais escura é onde a gente tem mais gente concentrada, né? Então, estão nas estruturais, né? Se dá para lembrar aquele mapinha, as estruturais são aqui, né? E aqui. E isso aqui são aquelas áreas de habitação de interesse social, de habitação popular. É onde a gente tem a maior concentração de pessoas. Se a gente for ver os nossos equipamentos sociais, a área de assistência social, a FAS, tem 233 equipamentos na cidade, distribuídos efetivamente aonde as pessoas estão mais concentradas e onde elas são mais carentes. Nós tivemos na última década uma redução da população miserável. População miserável, segundo o IBGE, é aquela população que recebe ou menos de 2 ou menos de $1 por dia para a sua sobrevivência. A gente teve uma redução de 5 para 2 e de 3 para 1, de $1 de 3 para 1 e de $2 de 5 para 2 na última década. Esses são os CRAS, são Centros de Referência de Assistência Social.
Esse ano, dos 31 CRAs do Brasil, considerados nota 10, 15 estão em Curitiba. É um motivo de orgulho para a cidade. Na saúde, nós temos 142 equipamentos, também a distribuição corresponde muito à área de densidade da cidade. Nós temos a mortalidade infantil, desde a década de 80, quando a gente tinha 54 crianças menores de até 5 anos de idade que morriam por 1000, hoje nós temos 9,9. Isso é padrão de primeiro mundo. Na cidade de Curitiba também é um trabalho excepcional da Secretaria de Saúde. E também temos um número extraordinário de menores de 1 ano, que baixou de 47 para 8,7 em 2011. Também é um número extremamente importante da cidade de Curitiba. Isso é um centro de urgências médicas na SIC, e esse é um novo hospital do idoso. Até porque é interessante a gente comentar que a nossa pirâmide etária está mudando bastante. Nós temos muito menos crianças nascendo e a população realmente está envelhecendo na cidade de Curitiba. A idade mediana de Curitiba é já de 32 anos. A gente já não é mais tão jovenzinho assim. Na educação, são 489 equipamentos. É uma rede também bastante grande. Nós temos 257 creches municipais hoje. Nós atendemos hoje 66% das crianças em creche, estão em creches públicas, enquanto 34% estão em creches privadas. A gente atende um número, apesar de tudo que a gente ouve de gente pedindo creche, o número de atendimentos é muito expressivo nas creches públicas municipais. As escolas do ensino fundamental, nós temos hoje 181 e atendemos nas escolas municipais, nos anos iniciais, ou seja, de primeira a quarta série, nós atendemos hoje 72% das matrículas de primeira a quarta série estão nas escolas municipais e 21 nas escolas privadas. Isso é uma creche no Bairro Novo. As creches são muito bonitas. Isso é uma escola, também Schmidt, uma escola municipal. A cultura, são 125 equipamentos. Uma das coisas importantes da cultura é que ela está espalhada, que os equipamentos de cultura estão espalhados pela cidade toda. Isso eu acho que é um ganho que a cidade tem. Não está concentrado só no centro, apesar do centro ter bastante equipamento de cultura. Ele existe na cidade inteira. As pessoas podem ter acesso, realmente. E a gente tem uma melhoria disso bastante considerável, porque a gente está tendo cada vez mais espaços culturais em relação ao número de habitantes na cidade de Curitiba. O número de bibliotecas, nós passamos de 30 em 1999 para 187 em 2012. É um indicador bastante interessante, mostrando que os curitibanos têm elevado o seu nível cultural também. São bibliotecas, o nosso paiol, nossa feira. No esporte e lazer, a gente tem também dado demonstração aí de participação, tem tido um movimento grande do pedalada, as academias ao ar livre são um sucesso absoluto, sempre estão cheias. O clube da gente está sendo pedido na cidade inteira, são piscinas cobertas e aquecidas. Essa é do Bairro Novo, está em pleno funcionamento. No abastecimento, o Armazém da Família, que vende produtos aí, até 30% mais baratos, produtos que são iguais ao supermercado, para famílias que têm renda até 3 salários mínimos. Hoje chega a ser o número de atendimentos de quase 2 milhões de atendimentos por mês. Nós temos no abastecimento 267 equipamentos, tem as nossas feiras espalhadas por toda a cidade.
tem o mercado municipal, a linha da economia, o armazém da família, e temos uma revolução ambiental. A gente tem hoje 34 bosques e parques, nós temos 103 milhões de metros quadrados de área verde. A gente tem hoje 98% da população com água, 87% com esgoto. 98% com água é a universalização do abastecimento de água. Algumas pessoas, especialmente nessa região aqui, Cristo Rei, tem poço artesiano. Por isso que não é 100%. Esses parques esse Parque do Lago Azul é um Bará, o Cambuí é o Parque Novo na Fazendinha, o Livre, o Tanguá. A rede municipal de Curitiba tem 2.566 equipamentos. Isso é o que a gente gere em Curitiba. Então, é uma rede que está espalhada na cidade inteira. Isso aqui mais para tentar concluir. Isso a gente tenta pensar um pouco essa cidade. Lá quando a gente começou o plano diretor, o que a gente pensava era estruturar a cidade. O que a gente fazia? A gente tinha, na verdade, um tripé de trabalho que era tentar fazer com que o uso do solo, sistema viário e transporte público fosse capaz de dar conta da estruturação da cidade. Isso se complicou um pouco quando a gente estava já assim, quase no final da década de 70, começo dos anos 80, quando começou no mundo inteiro se falar um pouco mais fortemente sobre meio ambiente. Começaram a dar as primeiras aberturas da nossa ditadura e se começou a falar em desenvolvimento social e também se começou a ter um pouquinho mais de voz sobre desenvolvimento econômico, que não fosse só o milagre econômico da ditadura, mas que ele também refletisse sobre as pessoas. Então o nosso tripézinho ficou um pouquinho mais complexo, porque esse uso do solo, sistema viário e transporte público, tinha também que dar conta de trazer desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e tratar das questões ambientais dentro do espaço da cidade, trazendo um pouquinho mais de complexidade para essa questão de planejar a cidade. Os anos 90 trouxeram um pouquinho mais, depois da Constituição de 88, a gente teve um pouquinho mais de complexidade nisso, né? O sistema viário e transporte público passaram a ser um pouquinho mais complexo e começou a se pensar e se trabalhar no sentido de mobilidade. As coisas já não eram mais só uma coisa ou só outra coisa. Se começou a pensar em mobilidade. O meio ambiente passou a ser uma estrutura muito pesada quando se falava em planejamento. Você já não podia deixar o meio ambiente como alguma coisa a ser atingida. Ele era parte integrante de qualquer pensamento de planejamento. Ele não podia ser colocado de lado ou alguma coisa a ser atingida. Ele tinha que estar presente permanentemente. E a Constituição de 88 diz que participação popular era essencial. Então, vamos dizer que o nosso triangulinho ali ficou um pouquinho mais complexo. E nos anos 2000 deixaram um pouquinho mais complexo, um pouco mais trabalhoso isso, vamos dizer assim, né? A gente continuava tendo que pensar no uso do solo, na mobilidade, no meio ambiente,